Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe seu dia. Mais uma mensagem aqui no canal para edificar a sua vida, abençoar o seu dia. E hoje o nosso tema é A Salvação é para Todos. E a nossa leitura está no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo do 13 ao 15. E eu peço a você, amado, que passar aqui no canal, que dê sua curtida, que você compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu pedido de oração nos comentários, fique comigo que todas as manhãs você será muito abençoado com a palavra que edifica a sua vida, abençoa o seu dia. E a nossa leitura está no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo do 13 ao 15. A palavra do Senhor fala assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Foi para isto que também Deus os chamou, mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmão, fique firme e guarde as tradições que lhe foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Espírito Santo aplique essa palavra em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amados, aqui o apóstolo Paulo falando aos irmãos em Tessalônica, né? Os irmãos tessalonicenses. Aí Paulo ele fala que devemos sempre agradecer a Deus pelo Senhor, né? Porque Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação. Deus nos escolheu para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade, que é a palavra de Deus. Foi por isso que Deus também nos chamou mediante o nosso evangelho, né? Mediante a palavra de Deus, as boas novas do Senhor, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus. Assim, pois, irmão, ele fala, fique firme e guarde as tradições que lhe foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. Paulo falando para que os irmãos venham guardar os ensinamentos, seja por carta ou por palavras, os ensinamentos da palavra de Deus, né? Falando aos irmãos em Tessalônica, que Deus o alcançou, né, desde o princípio para a salvação. Em Tito, capítulo 2, versículo do 11 ao 14, a palavra do Senhor fala assim: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele nos deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade, purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Aqui Tito está falando que o Senhor Deus, mediante sua graça que se manifestou sobre nossas vidas, nós fomos salvos, porque Deus quer que todos alcancem a salvação. E a salvação, ela nos educa para que a gente venha renegar as impiedades, as paixões mundanas e vivamos neste mundo de forma justa, piedosa e sensata, né? Aguardando a bendita esperança, que é Jesus Cristo, que é a nossa esperança. A manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus. Jesus se deu a si mesmo por amor a nós, né? Ele se entregou a si mesmo para que nós fôssemos salvos da condenação eterna que há de vir sobre a humanidade. E mediante a fé em Cristo Jesus e a graça de Deus sobre nossas vidas, nós somos salvos. Porque Romanos 3:23 fala, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Deus é misericordioso, bondoso, que enviou seu Filho Jesus Cristo. Todo aquele que nele crê será salvo,
quem não crê será condenado. A palavra do Senhor fala lá em João 3, né, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu seu Filho Jesus Cristo. Jesus entregou a si mesmo por amor a nós, para que nós fôssemos salvos, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas a graça de Deus vem sobre nossas vidas e a nossa fé em Jesus Cristo e nos alcança e somos salvos da condenação eterna. E somos povos escolhidos, né? Povo exclusivo de Deus. Quando você entrega sua vida para Jesus Cristo como o seu Senhor e Salvador, você herda a vida eterna, você passa a ser filho de Deus, povo exclusivo de Deus, né? Deus nos ama e não quer que nenhum perca, mas que todos sejam salvos, mediante a fé em Jesus Cristo. E não há salvação em nenhum outro, só Jesus Cristo salva, está lá em Atos 2, 4, né? Não há salvação em nenhum outro pela qual devamos ser salvos. Só Jesus Cristo nos salva. Só Jesus é nosso Senhor e Salvador, que se entregou a si mesmo por amor a nós. E mediante a fé em Jesus Cristo é que nós somos salvos, porque Deus não quer que nenhum se perca, mas que todos sejam salvos da condenação eterna que há de vir sobre a humanidade. Que essa palavra ao seu coração, permita orar por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos por mais um dia. Que o Senhor venha estar sobre nossas vidas, guiando os nossos passos, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Protege a nossa família, nossa casa, em nome de Jesus. Que o Senhor venha visitar todas as pessoas que estão por aí sofrendo, Pai. Precisando de restauração na saúde, trazendo cura, libertação na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Que o Senhor venha abrir os olhos espirituais daqueles que precisam alcançar salvação, Pai. Que o Senhor venha quebrantar o coração de todos aqueles que ainda precisam de salvação. Que o Senhor venha tocar os corações, que o Senhor venha fazer morada na vida daquele que crê, naquele que entregar a sua vida ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Que esta pessoa venha confessar com a boca e com o coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Tome posse, amada. Deus abençoe seu dia e até mais.